Marcos, capítulo 1. Princípio de Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. João Batista. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes da Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-se-me desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém vós batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naquele dia veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. A tentação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus volta para a Galiléia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que alçavam a rede no mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. E pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco o seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, maravilhando-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espíritos imundos, o qual bradou: Que temo nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena e os espíritos imundos, e eles lhe obedecem? Então correu celere a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre o deixou, passando ela a servi-lo. Muitas outras curas. À tarde, a cair do sol, trouxeram a Jesus todos enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade e também expeliu muitos demônios,
não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus se retira para orar. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. E Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. A cura de leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse: quero ficar limpo? No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo a despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te a sacerdote, oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham a ter com ele.